A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, Cristo, o sacerdote perfeito. É muito bom ter a sua companhia, pegue aí a sua lição, que foi com certeza compartilhada em PDF, e agora vou ler com você o que a Bíblia diz. Está baseado no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19 ao 20, que nos conta: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O para meditar diz-nos: nosso Senhor Jesus Cristo difere dos demais sumos sacerdotes do Antigo Testamento, por ser ele o próprio sacrifício oferecido por Deus para salvar a humanidade. E a fundamentação bíblica está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 20, nosso objetivo geral nessa aula é que você possa compreender que Cristo foi oferecido como sacrifício vivo e perfeito, uma vez por todas, onde a obra sacerdotal é de caráter eternal, com uma vigência para os dias atuais. Ok, a nossa aula traz então esse tema tão maravilhoso, que é o sacerdote de Cristo, perfeito. E quando nós falamos de perfeição, o livro aos Hebreus, ele vai trazer para nós que Jesus se sobressai dos demais sacerdotes. Olhe para o sentido literal da palavra perfeição. Perfeição é aquele que não tem defeitos, ideal, impecável e excelente. E é nesse contexto que nós dividimos a nossa aula assim. Primeiro tópico, sacrifício perfeito. Segundo tópico, sacerdote e sumo sacerdote. E o terceiro tópico, Cristo, âncora da alma. Isso vai facilitar o estudo e agora, nesse momento, eu vou compartilhar com você que, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que haviam várias formas de sacrifícios e também ofertas. Uns obrigatórios, outros, porém, não. Porém, o sacrifício que expiava o pecado tinha uma exigência. O cordeiro tinha que vir perfeito. E como se tratava da intervenção onde o sacerdote era o intermediador, logo o sacerdote tinha uma função dupla. Considerando a aula passada, ele ofereceria sacrifício por si próprio e também pelo povo. Se ele estivesse em pecado, o sacerdote então tinha ceifado a sua vida. Ele morria. Porém, se não, ele passava daquele momento ali, ele ofereceria sacrifício pelo povo, para diversos pecados. E anualmente acontecia então esse rito do sacrifício que requer a perfeição. E Jesus então vem como a oferta verdadeira para esse sacrifício, o holocausto vivo. E aí a gente olha um pouquinho para a vida do Isaac, que ele faz aquela tipologia do Cristo. Ele vai ao altar vivo para ser imolado pelo próprio Pai. E nessa tipologia, Deus, no seu infinito e grande amor, conforme João 3,16, ele oferece o seu Filho por amor a todos. E então Jesus se torna um sacrifício, o holocausto, para expiação de todo tipo de pecado. Nós queremos meditar aqui, no que a nossa aula de hoje vai falar. Cristo não só foi imolado como uma prática ritualista, não, mas o seu sacrifício vem abolir todos os tipos de pecados que estavam ali perante Deus. Então, Jesus foi o sacrifício perfeito, ofertado por Deus para a humanidade. E o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus é aspergido sobre as nossas vidas. Uma vez que Deus olha para nós, amém? Olha que interessante, irmã. Deus olha para nós, não vê os nossos pecados, e sim o sangue do seu Filho amado. Conforme Levíticos, capítulo 7, 3 e o capítulo 7, versículos 11 ao 34, nós vamos perceber que acontecia a oferta da paz. E ali era também exigido animais sem defeito, a oferta da paz. E o profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, Jesus, ele é o príncipe da paz. Fantástico quando nós falamos do sacrifício de Jesus, aquele sacrifício perfeito,
nós percebemos que profeticamente vinha acontecendo o ato simbólico que apontavam para Cristo como esse sacrifício perfeito. Jesus Cristo diz em 1 João capítulo 1, 17, Jesus Cristo é poderoso para nos purificar do pecado. A purificação ela é de dentro para fora. Então, quando nós deixamos as práticas pecaminosas, mediante o sacrifício de Jesus, nós começamos a galgar o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A aula de hoje traz esse poder do sacrifício perfeito e também a efetividade do ofício de Jesus como sacerdote e como rei. Daí se iguala da ordem segundo Melquisedeque, que será um próximo assunto que você vai estar estudando. Mas hoje é inevitável a gente não tratarmos que Jesus é rei e, ao mesmo tempo, ele se torna o sacerdote perfeito. Entre o segundo tópico agora, entre o que significa ser sacerdote e o que significa ser sumo sacerdote, é importante nós lembrarmos. Olha que interessante. Observe o que é transcrito na nossa lição. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 3. Vamos lá? Diz assim, ó. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por si próprio, pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Esse é o papel do sacerdote. E o sacerdote humano, ele vem com as suas imperfeições, porém o de Cristo é perfeito. Olhar para a palavra sacerdote, no original vem do latim sacerdus, que significa sagrado, ok? E otis, representante. Ou seja, o representante do sagrado. Então, o sacerdote, ele é a personagem principal entre Deus e os homens. Ele tinha um papel de intermediar. Ele tinha esse papel intermediador, o sacerdote normal. Com o advento do sacrifício de Cristo, você vai perceber que o seu sumo sacerdote vai muito mais além. O ser muito sacerdote vai muito mais além. Ou seja, o próprio sacerdote, ele tem um papel importante de interceder pelo povo. De interceder pelo povo. Que bênção é quando nós olhamos para a nossa família, amada irmã, e cada um dos membros dessa família faz algo para Deus. Como foi a família de Arão. A família de Arão foi escolhida por Deus para, então, esse legado. Mas Jesus não é sacerdote segundo a ordem arâmica, e sim de Melquisedeque. Ou seja, o que a gente percebe? A ordem segundo Melquisedeque é uma ordem estabelecida por Deus. O sacerdócio de Jesus, ele é estabelecido por Deus. Então, nós destacamos aí os primórdios do sacerdócio, que eram marcados de imperfeições, e agora você tem o sacerdote sendo o próprio sacrifício, Jesus. Então, todavia, o de Cristo foi mediante o seu próprio sangue. O sacerdócio de Jesus, ele vem mediante o seu próprio sangue, o que nos concede acesso a Deus. Logo, qualquer uma de nós podemos ter acesso a Deus por meio de quê? Das nossas orações. Essa é a eficácia do sacrifício de Jesus. Nos torna livre o acesso com Deus. Por isso que o véu do templo se rasga, dando esse acesso direto para Deus, ok? Nós temos a diferenciação, então. O sumo sacerdote em Israel, ele coordenava ali o culto, os sacrifícios, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. Esse era o papel do sumo sacerdote. E nos tempos de Jesus, Caifás era esse sumo sacerdote. Existe um livro chamado de Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, de Marlon Perlman. Ele vem afirmar o seguinte, que a aceitação, olha que interessante, por Deus, do sangue, nos dá a certeza da aceitação de todos os que confiam no sacrifício de Jesus. Jesus, ele é perfeito, nos tornando os imperfeitos, nós, em santidade, em perfeição. Nós somos perfeitos no sangue de Jesus. Então, o que valida a perfeição do sacrifício de Jesus é o seu sangue, que tem um papel remidor também. As qualidades que diferenciam de Cristo dos antigos sacerdotes é que essa função
de ser intermediador, com o advento de Cristo, ele se desfaz. Agora, nós temos um único Jesus, um único sumo sacerdote, e que nós temos livre acesso com Deus, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28. Então, amados, o mediador entre o homem e Deus é Jesus. E quem é que tem acesso a esse momento? Nós. Quando nós oramos, quando nós estamos dispostos a buscar uma vida em santidade com o Senhor. Então, a distinção está em que Jesus, ele tem a santidade, ele foi como cordeiro inocente, porque não tinha pecado, imaculado, perfeito, e ele foi separado dos pecadores, que foi feito mais sublimes do que os céus, onde ele mesmo ofereceu a si mesmo, diferente dos outros sacerdotes. Então, Jesus, ele é esse sacrifício perfeito por amor a você. E o sacrifício perfeito de Jesus está válido até hoje. Glória a Deus, está válido até hoje. Todo ser humano hoje pode achegar-se a Deus. Pode. O Senhor disse, quanto mais nos aproximando de Deus, mais Deus se aproxima da gente. Que lindo. Quanto mais procuram a Deus, mais você encontra Deus. Mas isso é uma atitude sua, irmã, é uma atitude minha, de buscarmos ao Senhor. Então, hoje nós temos isso à nossa disposição. Esse slide agora diz o seguinte: o sangue de Jesus torna-nos, portanto, justos perante Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E por fim, o terceiro tópico, âncora da alma. O escritor aos Hebreus começa então nos chamando a atenção para essa fala, a âncora da alma. Se olharmos Hebreus 6, versículo 19, o autor vai nos levar a observar a importância desse objeto, que é a âncora. Nos navios, ele vai trazer o quê? Uma estabilidade. E o que é a âncora da nossa alma? É a esperança. Em quê? Nas promessas do Senhor Jesus. Essa sim tem validade para nos dar estabilidade, nos dar equilíbrio, nos dar força, nos dar tranquilidade. A esperança traz para nós outros sentimentos que andam junto. A fé, o amor e a esperança. Dos três, o maior é o amor. E o sacrifício de Jesus foi embasado no amor. Um amor sem limite. Um amor que não via imperfeição. Deus é a expressão maior do amor através do seu Filho. Se nós amamos uns aos outros, conhecemos a Deus. É bíblico. O evangelista João nos ensina isso. Então, a âncora significa a estabilidade da alma através da esperança. A esperança é essa âncora que a gente precisa ter constantemente. Observe, o que estabiliza a nossa alma, segundo o autor dos Hebreus, é a esperança nas promessas de Deus. Ele não disse que vai voltar? Fique tranquilo que ele vai voltar. E quando se fala de tranquilidade, é inevitável nós não lembrarmos de Abraão. Abraão tem uma paciência fantástica. Aliás, uma esperança fantástica. É uma esperança paciente. Capítulo 5 do livro aos Hebreus, versículo 14, parte B. E foi assim, que depois de esperar pacientemente, espere paciente nas promessas do Senhor, amém? Vai acontecer o que ele prometeu. Então, Abraão alcançou a promessa. Então, a âncora da nossa alma é a promessa. Então, devemos esperar com paciência nas promessas de Deus. Olhe para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que assim diz: permanecem agora os três, a fé, a esperança e o amor. Dos três, o maior é o amor. Então, pela fé, nós temos acesso à graça de Deus. Graça essa alcançada por Jesus. E o Senhor disse: a nossa salvação não é mediante os nossos esforços, mas sim um dom gratuito de Deus. Que você, nesse dia tão especial, possa exercitar a sua esperança. Possa ser mais paciente, tá? Seja mais paciente, a fim de que você e eu possamos herdar as promessas do Senhor Jesus. E o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O sacrifício perfeito de Jesus nos dá uma convicção da salvação eterna. Glória a Deus. E por último, amado, a alma é cada um de nós.
A âncora é da alma. A âncora não é do navio, mas a âncora é da alma. Ou seja, a esperança de cada pessoa faz a diferença. É menos estresse, é menos desilusões, é menos credulidade. Então, a alma, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, você vai ver a história ali de poucas pessoas que alcançaram uma promessa. A família de Noé. Eles alcançaram e foram salvos através da água. Hoje não. Nós somos salvos mediante o sangue de Jesus. A família de Noé acreditou na promessa. Eu quero lhe convidar neste dia para você voltar a acreditar na promessa do Senhor. Amém? Acredite, se nós temos a certeza da importância da âncora, imagina nós como almas que somos. Alma vivente, vida, onde estão, na alma onde estão todas as emoções estão lá. E o Senhor quer cuidar da tua alma, da tua vida, e quer que você alcance a eternidade com Ele. E isso é a promessa do Senhor que nos traz nesse dia. Apesar da nossa alma ser concentrada em todas as nossas emoções, é importante também citarmos que tudo que a gente faz está escrito no livro da vida. O livro da vida, quem traz essa memória é o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. É o livro que foi aberto. E lá está escrito tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, amados, reconheça a sua vida como um instrumento de Deus, que foi alvo do sacrifício perfeito de Jesus e que tornou Jesus o único mediador entre Deus e os homens. Então, a nossa conclusão agora é: todo o sacrifício de Cristo foi objetivando nossa salvação. Fiquemos, portanto, firmes na promessa que traz esperança à nossa alma, que fala João no Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Vamos juntos, vamos alcançarmos a perfeição através da santidade. Que Deus possa te abençoar. Nos vemos na próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.